Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos na apresentação do meu trabalho que tem por título Buscador, aplicação web de monitoramento de ônibus destinado aos alunos do IFMS, que tem como área de pesquisa, as ciências exatas e as ciências da Terra. Bom, é importante destacar que todo esse trabalho ele vai girar em torno de um tema muito fundamental para as construções das cidades atualmente, que é a mobilidade urbana. E o que é mobilidade urbana? Bom, mobilidade urbana é definida como a capacidade de uma cidade em realizar deslocamentos, seja para fins de transporte de pessoas ou de mercadorias. Então nós temos aí os carros, as bicicletas, os caminhões, os ônibus como soluções de mobilidade urbana. Mas é preciso destacar que, apesar destes serem soluções dessa conjuntura de mobilidade urbana, e não significa que não gere transtornos também. Bom, isso tudo é decorrente de um planejamento ineficaz e ineficiente, visto que, com a chegada dos primeiros carros nas cidades brasileiras, o destaque dessa mobilidade foi destinada a uma parte rodoviarista das cidades. Então, o que aconteceu? Desde lá dos primórdios desse desenvolvimento da mobilidade urbana, dessa infraestrutura toda, os investimentos governamentais foram destinados às vias interurbanas e a esses meios de transporte também. Então, com isso, nós temos uma defasagem na questão dos meios de transportes urbanos e até das vias urbanas também. Com isso, resultando aí de um grande embaraçamento, Outro fator também que se mostra agravante nas vias é o crescimento desenfreado dos veículos. Bom, aqui em Campo Grande, por exemplo, um cruzamento feito com base nos números dos registros do DETRAN-MS, que é o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul, nas estimativas populacionais do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de 2015 a 2018, esse estudo mostra que a frota aumentou 79,5% a mais do que o crescimento populacional. Com isso, vamos ver então como é que fica os estudantes do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, campus Campo Grande. Bom, a situação dos discentes, como cidadãos, se veem muito dependentes desse bom funcionamento, dessa boa eficiência do transporte coletivo. No entanto, isso não é uma realidade, visto que muitos desses ônibus sofrem atrasos, então comprometem esse tempo do estudante. Outras agruras ainda se somam também, como é o caso daqueles pontos ao redor do IF, estarem numa região de baixa segurança e também de grande exposição a perigos como violência e assaltos. Por esse motivo, há uma proposta de intervenção então para solucionar o problema, que tem o objetivo de desenvolver uma aplicação web para o auxílio dos alunos do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul no que diz respeito à mobilidade urbana voltada ao transporte público. Sendo esta ferramenta um sistema que fornece os horários em tempo real dos ônibus da região do IFMS Campus Campo Grande, reduzindo assim o tempo de exposição dos discentes, e por conseguinte aumentando sua segurança e contribuindo para a eficiência do seu tempo. Bom, então aqui eu fiz uma ilustraçãozinha representando todo esse funcionamento aqui da aplicação. Bom, o aluno está lá no Instituto Federal, ele consulta seu celular ou a televisão ali do bloco D, por exemplo, e vai ter o acesso às informações. Essas informações vão ser puxadas todas pelo sistema web, que vai consultar lá no Google Maps, certo? Essas informações são cruzamentos dos pontos de ônibus, dos ônibus e dos horários de chegada desses ônibus a esses pontos, E todas essas informações retornam para o aluno. Tranquilo? Bom, para isso, dentro da metodologia, nós temos algumas linguagens e tecnologias que foram empregadas para o desenvolvimento do sistema. Dentre elas podem se destacar essas três aqui e mais uma que vai estar na próxima página. Bom, primeiramente nós temos aqui o HTML, que é responsável pela parte estrutural da página. Não só o HTML, mas também o CSS, que é responsável pela parte de manipulação de objetos ali na página, das cores dos objetos, por exemplo. Imagine então que o HTML seja responsável por construir uma casa. O CSS seria responsável por pintar essa casa, dar ali, vamos dizer, o retoque final da decoração da casa. Tranquilo? O JavaScript, ele vem de uma maneira o usuário não tem contato com ele. Ele vai atuar atrás das cortinas, vamos dizer assim.
o JavaScript ele vai fazer a conexão entre a parte estrutural, que é o HTML e o CSS, com a parte lógica do sistema. Ele vai ser responsável pela parte dinâmica, vamos dizer assim. Ele vai fazer todo o trabalho. Junto dele, nós temos também as APIs do Google Maps. Vamos imaginar, então, que esse quadrado que está aparecendo aqui seja a região ali em torno de 500 metros ao redor do IF. Tranquilo? Bom, o que a API vai fazer? Nós temos a API Places, que ela vai ser responsável por filtrar os tipos de lugares que existem ali na região cadastrados lá no Google Maps. Tranquilo? Então eu vou lá, nesse caso eu vou procurar por pontos de parada de ônibus. Ela vai me trazer esses pontos e outra API do Google Maps também vai falar, olha, eu quero os ônibus que passam por esses pontos e quero o horário de chegada. E aí essas informações vão ser retornadas para o aluno. Então é basicamente isso que a API vai contribuir para o trabalho junto com o JavaScript. Tranquilo? Bom, para os resultados e discussões vou mostrar um videozinho. Bom, mostrando aqui então a apresentação da tela do sistema aqui, nós temos no canto inferior esquerdo a tela do buscador. Então aqui está o logo do buscador, certo? No canto inferior esquerdo. No canto inferior direito nós temos aqui um relógio para consulta dos horários. Caso o usuário não tenha ali um relógio no seu pulso ou celular por perto, ele pode consultar o horário para ter como parâmetro para consultar o horário de chegada desses ônibus. Bom, aqui em cima nós temos 3 colunas então, onde tem o nome dos ônibus, o ponto, né, o endereço do ponto e o horário de chegada desses ônibus. Notem aqui que tem alguns nomes de ônibus e alguns horários de chegada que estão com o nome desativado. O que significa isso? Isso quer dizer que esses pontos estão, no momento, estão inoperantes. Mas há uma expectativa que no futuro esses ônibus e esses pontos venham a voltar a funcionar. Por isso já estão aí, caso voltem futuramente a funcionar, já vão estar aí no sistema, tranquilo? Tinha uma tela anterior, essa acabou de carregar. Isso porque está atualizando periodicamente, né? Para que esses horários fiquem o mais atualizados possíveis, assim como seus dados, para que o usuário tenha precisão quando for consultar, né? Bom, é isso, vou voltar lá para a apresentação. Bom, depois de verem aí o funcionamento da aplicação, foi realizada também uma testagem para ver a compatibilidade desses dados, né, e a sua precisão. Tá aí exibido na tabela 1 o teste de precisão realizado, onde foi usado 2 parâmetros além da própria aplicação web. Nós temos aí o horário real, então, do horário desses pontos. O horário também do Google Maps, fornecido pelo Google Maps, e o horário do buscador, que é a própria aplicação web. Dá para perceber aí que os horários têm grande compatibilidade, né? Alguns não são idênticos, mas tem uma margem de erro aí de no máximo 2 minutos, o que demonstra aí a precisão dos horários da aplicação. Com isso, conclui-se que o trabalho obteve êxito, atendendo a proposta inicial de auxiliar os discentes do IFMS, que utilizam transporte público na sua mobilidade. Tudo isso, né, usando dos conhecimentos adquiridos ao decorrer do curso de nível técnico médio integrado, como os conhecimentos da área de desenvolvimento web, para a parte estrutural da aplicação web, da construção da página web em si, né? Engenharia de software para ver os requisitos e a manipulação desses dados da própria aplicação, né? Do projeto integrador, que foi responsável pela parte teórica da construção desse trabalho, e também de algoritmos, que é responsável pela parte lógica. Diante disso, né, observou-se que o benefício gerado pela própria instituição retorna a ela. Também há possibilidade de melhorias nesse trabalho, especificamente aqui a inserção dinâmica de outras instituições também. Então, para entender melhor como seria feita essa melhoria. A pessoa está ali consultando o aplicativo, e o aplicativo faz o filtro ali da localização dessa pessoa, e já retorna para ela os pontos ao redor e os horários desses ônibus também. Tranquilo? Bom, aqui estão as referências utilizadas para a construção do slide em questão. Queria agradecer a participação de cada um. Muito obrigado pela atenção.